Bom, o conceito de equilíbrio químico é um conceito muito comum e bem recorrente nos vestibulares. É um conceito que inaugura um raciocínio novo em química, onde a gente vai interpretar uma parada bem legal que acontece em algumas reações. Bom, a ideia é mais ou menos o seguinte: lá na estequiometria, a gente fala que algumas reações podem ter problemas de rendimento. O que significa isso? A gente não consegue formar o produto 100% que a gente queria. Então, qual a ideia? A ideia é, eu tenho um reagente que eu tento fazer virar produto, mas eu não consigo tudo, então a reação não rendeu tudo. Por exemplo, rendeu 90%, rendeu 50%. A parada é que a gente não explica tudo o que acontece, tem um sentido para aquilo ter acontecido. A ideia é mais ou menos o seguinte: quando eu pego aqui uma reação química onde eu tenho, por exemplo, H2 mais Cl2 formando 2HCl, o que eu estou dizendo que está acontecendo? Está acontecendo que hidrogênios e cloros colidem e que eles colidem formando o produto. Essa velocidade da reação é uma velocidade V que eu escrevi aqui de azul. A gente fala que a reação foi acontecendo e à medida que eu tenho muito reagente, eu consigo ter muitas colisões, então a velocidade é bem alta. À medida que a quantidade de reagente vai acabando, eu espero uma velocidade cada vez menor. Agora, olhando para o outro lado, o que acontece? O HCl, que no início não tinha nada, à medida que ele vai sendo produzido, a quantidade de HCl aumentando, justifica que pode ser que as moléculas de HCl também se colidam. Isso justifica o fato de, bom, se eu tenho HCl demais colidindo, logo pode ser que elas também batam uma na outra, e da mesma forma com que colisões fazem H2 e Cl2 gerarem produto, é possível que a gente comece a perceber HCl colidindo, voltando a ser reagente. Então, à medida que a gente forma um pouquinho de produto, a gente já consegue ver que o HCl pode voltar a ser reagente e essas quebras podem voltar a gerar H2 e Cl2. Então, a gente inaugura um novo raciocínio. À medida que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma reação química onde reagentes viram produto, pode ser que em alguns casos, com que a quantidade de energia que o sistema tem já faça com que o produto volte a ser reagente. É nesse momento que a gente fala que eu tenho um processo reversível. Essa dupla setinha indica que a gente tem uma reação no sentido de ida e volta, que é o princípio mais ou menos de uma esteira, né? Eu estou correndo para frente numa esteira de academia e eu não caio porque ela está compensando e jogando para trás. Então eu tenho uma igualdade de velocidade, onde a velocidade com que eu vou para frente é anulada com a velocidade com que a esteira corre para trás. Tem uma parada bem legal nisso aí. Que parada é essa? Bom, à medida que a gente tem uma reação voltando, significa que eu tenho uma outra velocidade, uma velocidade que eu chamei aqui de V2. Qual a ideia? Bom, se eu tenho a reação que no início começa muito grande, mas à medida que a reação acontece, ela vai desacelerando, pelo menos no sentido de formar produto, no início eu não tenho nada de produto, mas à medida que ele vai sendo formado, a velocidade de produto se desfazendo aumenta também. Só que é aquela, eu correr mais rápido que a esteira, eu caio para frente. Se a esteira correr mais rápido que eu caio para trás. Quando a gente se acerta na esteira, o saldo é que a minha velocidade para frente se anula com a da esteira. Então, nesse exemplo de esteira de academia, você consegue entender que a gente tem um equilíbrio dinâmico quando V1 é igual a V2. Ou seja, a velocidade com que reagente faz produto é a mesma velocidade com que produto faz reagente. E nisso, quando você vê essa reação acontecer, o saldo é que parece que ninguém está aumentando ou diminuindo. Um outro exemplo legal é, vamos supor que eu tenho um barco e metade dele já está com água, está furado meu barco. Ou seja, não para de entrar água e a forma com que eu tenho de me esforçar é jogar água para fora e jogar água para fora. Se a velocidade com que eu jogo água para fora do barco é a mesma velocidade com que entra, ele não vai encher mais, não vai esvaziar, mas a quantidade de água lá dentro vai ser a mesma. Então são dois processos simultâneos. O barco colocando água para dentro, eu colocando água para fora, mas o saldo é como se a quantidade de água não mudasse. Então essas velocidades iguais fazem num gráfico de concentração por tempo acontecer um fenômeno bem bacana. A quantidade de reagente começa alta, mas vai decompondo, que iria até chegar a zero, mas uma hora o produto começa a fazer reagente de volta e essa reação se estabiliza nos reagentes. A gente queria fazer muito produto, mas uma hora o produto vai se desfazendo, então ele também não chega ao máximo e uma hora a quantidade de produto fica igual. Ou seja, fazendo o saldo aqui, num determinado momento T, por mais que o produto e reagente continuam sendo feitos, o saldo, se você projetar aqui no gráfico, é como se as concentrações fossem constantes. Tá, o que significa isso? Significa que a impressão que eu tenho é que eu estou parado na esteira. Lembra que eu falei? Por mais que eu corra para frente e a esteira para trás, no saldo é como se eu tivesse parado. Então, olhando para uma reação química acontecendo, parece que a reação parou.
Ou seja, ela não parou, ela acontece, só que as quantidades de reagente e produtos se acertaram. É como se a gangorra sossegasse, sabe? E uma hora você achasse lá a altura na gangorra, onde um lado e o outro se acertam e você chega no equilíbrio da gangorra, ok? Bom, então agora, se isso aqui é uma impressão de velocidades, esse equilíbrio dinâmico, a partir de agora, eu vou chamar de equilíbrio químico, onde os reagentes e produtos no processo reversível estão constantes, e eu consigo explicar isso pela cinética, que é, pensa na reação aqui onde eu tenho a velocidade V1. Lembra da lei da cinética? V1 é igual a K, que é a constante que depende da temperatura, vezes os seus reagentes, H2 e Cl2, a concentração dos reagentes. Só que como eu tenho uma velocidade inversa, uma velocidade oposta, eu tenho HCl como reagente dessa outra reação. Então, para V2 eu tenho um outro K, K2, vezes o HCl, que é o novo reagente, HCl ao quadrado, porque essa reação, por ser elementar, eu tenho ali 2 HCl, então vira o expoente. Só que agora tem uma condição de equilíbrio, e nesse equilíbrio essas velocidades se igualam. Então eu vou igualar essas equações. K1 H2Cl2 é igual a K2 HCl ao quadrado. Bom, vou arrumar isso daqui e vou colocar a galera igual para os mesmos lados. K e K são constantes, vou jogar para um lado, concentração e concentração, vou jogar para o outro. Esse aqui é o esquema que eu tenho. K1 sobre K2 é igual a HCl ao quadrado, H2 e Cl2. É só uma matemáticazinha básica para entender que K é uma constante, K2 é uma constante, constante dividido por constante dá outra constante. Esse número matemático aqui implica para mim o quê? Que é a constante no momento que a reação está em equilíbrio, a gente chama essa nova constante de constante Kc, que é a constante de equilíbrio. Ou seja, nesse momento, K é quando a concentração de HCl, H2 e Cl2 dá um valor fixo, constante, porque as concentrações são constantes. Tudo bem? É isso. Esse Kc, ele vai acontecer toda vez que você tem um gráfico com essa cara, com reagentes e produtos estáveis e constantes. Tudo bem? Aí agora a parada é, como é que eu interpreto isso nas questões e nas reações? O K, essa ideia de equilíbrio, ela pode aparecer em várias reações, em vários assuntos e várias condições e vários temas. Por exemplo, a constante de equilíbrio ela pode aparecer em reações envolvendo gases, envolvendo reações químicas mesmo, igual a gente vai ver agora, ionizações, sólidos e equilíbrios de precipitação, hidrólises e até na água. Ou seja, o raciocínio do K, de um equilíbrio, de um processo reversível, ele vai aparecer várias vezes. Para a galera que já viu essa matéria alguma vez, a gente tem aqui ó, KW, KH, KPS, KA ou KB, a gente tem KC e até KP. Ou seja, é tudo o mesmo K. Os assuntos e o que vai cair vai depender, tudo bem? Bom, então a gente vai entender esse equilíbrio genericamente como? Nesse caso anterior, o nosso Kc ficou HCl ao quadrado sobre H2Cl2. O que significa isso? Significa que os reagentes ficaram no denominador e o HCl, produto, ficou no numerador. Então, generalizando para qualquer situação, Kc vai ser os produtos, ou seja, a galera no numerador sendo final, segundo membro, sobre a galera reagente, que é a galera inicial, primeiro membro. Isso aí, galera, é fixo, constante, genérico para qualquer lugar. Gente, se tem um equilíbrio químico, tem um K ali, tudo bem? E toda equação de K é sempre a mesma. É um ótimo começo de questão, inclusive. Se você está fazendo uma questão, vê que é um processo reversível, viu que tem aquela dupla setinha, tem um K ali, já monta a fórmula do K. Toda vez é produto, segundo termo, sobre reagente. Vamos praticar um pouco. Tá vendo que isso aqui é uma dupla setinha, um processo reversível? Eu tenho um equilíbrio aqui. Então, esse equilíbrio tem um K. Como eu vou escrever o equilíbrio em função das concentrações, eu vou escrever esse equilíbrio em função de mol por litro. Ou seja, por isso que eu chamo de Kc. K, que é constante, da concentração, mol por litro. Então, eu vou escrever segundo membro sobre primeiro, produto sobre reagente. Vai ser concentração do NO2 ao quadrado sobre a concentração do N2O4. Bom, e eu até, inclusive, como tenho gases, eu poderia escrever esse K para gases como Kp. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que esse K é um valor, é um número. E esse número K, ele varia com a temperatura, mas ele pode ser calculado de qualquer forma. Se os dados na questão forem me dados em mol por litro, o Kc vai sair em mol por litro. Agora, se a gente estiver falando de gases e a questão me der os valores em pressão parcial, ou seja, em atm, ou milímetro de mercúrio, ou Pascal, qualquer unidade de pressão, a gente vai ter que escrever o mesmo K na unidade de atm, de pressão parcial. Então, seria a pressão parcial do NO2
tem o quadrado aqui, não pode esquecer de levar o expoente, sobre a pressão parcial do N2O4. Poxa, mas é a mesma coisa. Não, o raciocínio é o mesmo. Agora, esses valores são diferentes, então o K vai ser um número diferente. Esse K pode dar 50 e esse cara pode dar 1000. São valores diferentes porque as continhas vão variar. Como é que eu sei? Vamos esperar as questões fornecerem os dados para a gente poder substituir. Lembrando que eu só posso admitir K para uma questão onde o assunto, né, onde de acordo com o texto, eu já tenho os valores no equilíbrio. É possível que ele dê valores para a gente e a reação ainda não esteja no equilíbrio, tá? Um outro caso aqui para a gente praticar. Ó, eu tenho aqui N2 gasoso mais 3H2 gasoso, processo reversível, equilíbrio químico. Tenho equilíbrio? Tenho K. Vai formar 2NH3. Então a gente faz segundo membro sobre primeiro membro, produto sobre reagente. Bom, se essa questão me for dada em função de mol por litro, então a gente vai ter produto NH3 ao quadrado sobre, aqui eu tenho N2 reagente vezes H2 ao cubo. E se eu fosse te dar esses valores desses gases em função das pressões parciais? Bom, eu teria pressão parcial da amônia, só que é ao quadrado por causa do expoente, sobre pressão parcial do nitrogênio vezes a pressão parcial do H2 ao cubo. Ah, é a mesma coisa? De novo, não é a mesma coisa. A forma de montar o esquema, de montar a equaçãozinha do K é igual. Agora, tem que ficar atento nas unidades. Qual é a ideia das unidades? Bom, o K, em muitas questões, ele aparece como adimensional. O que significa isso? Ele é um valor, ele é um número, né? Então, o número é mais importante. O K, quando ele é um número bem grande, pela matemática, indica que eu tenho muito numerador, ou seja, muito produto. E um K pequenininho indica que eu tenho, matematicamente, muito denominador, ou seja, muito reagente. Pode anotar se você quiser. O K, ele é um indício muito bom para saber se o processo tem um rendimento alto ou baixo. Qual é a ideia de uma reação com alto rendimento? 90, 98, 99%. Quando o rendimento da reação é muito alto, eu tenho muito produto. Normalmente, nessas reações, o K é um valor bem grandão. Por quê? O K é um valor bem grandão, porque se eu tenho muito produto, o numerador é um cara grande. Se a reação for uma reação que não rendeu muito, o rendimento dela foi de 10%. Significa que 90% ainda do cara de tudo que eu tinha se mantém como reagente. Então, se o rendimento é baixinho, eu tenho muito reagente. Muito reagente significa um denominador com valor grande, significa que o Kc é um valor pequeno. Então, o Kc é um indício bom. Kc grande, reação que rendeu bastante produto. Kc pequeno é um número e esse valor pequeno significa que a reação rendeu bem, muito reagente. Ainda assim, esse valor é um número, então muitas questões ignoram a unidade. Mas o K tem uma unidade, a gente não precisa ficar paranoico em colocar toda vez, mas é bom saber de onde ele vem. Aqui, a unidade do Kc seria mol por litro da amônia ao quadrado, aqui seria mol por litro e aqui também seria mol por litro, só que ao cubo. Então, se a gente fizesse essa continha, se fosse mol por litro sobre mol por litro vezes mol por litro ao cubo, a gente poderia simplificar isso e a unidade aqui seria do K, mol por litro ao quadrado, mol por litro ao cubo. Então, eu vou ter aqui mol por litro, corta esse com esse 1 daqui, mol por litro aí embaixo ao quadrado, mol por litro a menos 2. E a unidade aqui, se fosse ATM, seria ATM a menos 2. Ok? Ah, esse valor sempre vai dar assim? Não, essa unidade é para esse K por causa dessa fórmula. Agora, cada equação diferente vai ter um K diferente. Você fala assim, caramba, mas e aí? E aí que a gente vai ter que esperar as reações, cada reação diferente tem um K diferente, aí a gente pega o K e a gente monta a unidade, tá? Bom, outras situações onde isso vai acontecer é quando a gente tiver que relacionar o Kc e o Kp. Por quê? Porque se eu falei que o Kc é um número e o Kp é outro, e se o cara me dá um Kp e me pede para calcular o Kc? Não são fórmulas diferentes? Eu não posso relacioná-las. Até dá. Tem uma definição matemática que dá maior trabalho, então eu já coloquei aqui a fórmula direto. Se você quiser procurar, é fácil de achar no material a definição certinha de como é que a gente relaciona essas duas coisas. Tudo bem? Mas a fórmula genérica é Kp, que é o valor para gases, isso é muito importante. Kp é só para gases, galera. Não tem líquido, não tem sólido, Kp é para gás. Vai pegar o Kc que ele deu, vai multiplicar pelas constantes que a gente já conhece. R, que é aquela constante geral dos gases, que se for em ATM é 0,082, né? E T é a temperatura em Kelvin. A diferença é que vai ter um ΔNzinho aqui, que está em função da compressão dos gases numa reação. O que é o ΔN? N é número de mols.
Então, ΔN é número de mols final menos número de mols inicial. Rafael, pô, mas é uma fórmula, né? Como toda fórmula tem uma aplicação. Vamos ver como é que ficaria na prática. Eu tenho um equilíbrio, eu sei que é equilíbrio porque o processo aqui é reversível. Eu tenho CS2 gasoso, 4H2 gasoso, CH4 gasoso, 2H2S gasoso. Como é todo mundo gasoso, eu consigo fazer essa fórmula, porque tem um Kp ali. Tá, então qual é a parada? Se eu fosse fazer a fórmula em função de mol por litro, aqui seria Kc, concentração de CH4, concentração do H2S, CS2 e H2, produto sobre reagente. Aqui, ó, 1 para esse cara, 4 para esse cara, aqui eu tenho 1 para esse cara aqui e 2 para esse cara aqui. E o Kp a gente também já sabe montar. A parada a diferença é que nesse caso, se eu fosse relacionar esses dois, esses números seriam diferentes. Então a gente precisa calcular aquele ΔN lá de cima. Então eu já fiz a continha aqui. Qual é o número de mols total de gases que eu tenho aqui no reagente? 1 CS2 e 4H2. Então 1 mais 4 gera para mim um total de 5 mols de reagente. E no final eu tenho 1 mais 2, que dá 3 mols no total. Então eu tenho 3 mols de produto. Então para a gente poder fazer a relação de Kc e Kp, o nosso ΔN vai ficar 3 mols, que é o número de mols final, menos 5, que é o número de mols inicial. Isso vai dar 3 menos 5, menos 2. Então, menos 2 é o valor que a gente vai usar para fazer essa questão. A variação do número de mols é 3 menos 5. Houve uma compressão de gases à medida que a reação aconteceu. Então, a fórmula ficaria Kp é igual a Kc, que é um valor que a gente tem tabelado, vezes RT ΔN. Nesse caso aqui, o nosso ΔN vai ser menos 2. Tá aqui. Ok? Então, a gente, numa questão de prova, se ele der o Kp, RT, a gente acha o Kc. Se ele der o Kc, RT, a gente acha o Kp. Até se ele pedir a temperatura, que não é muito comum, a gente pode fazer. Se ele me der Kp, Kc e o R, em R, inclusive, a gente já sabe de qual em muitas questões, a gente acha a temperatura. Ok? Bom, ainda tem mais uma parte, que é equilíbrio químico, quando a reação química está toda zoneada. Lá no início da química, quando a gente estuda sistemas, a gente vê que é possível existir sistemas heterogêneos, onde eu tenho vários estados físicos diferentes e eu tenho fases diferentes. É possível que a gente tenha uma reação química onde um sólido vire um gás, ou onde um gás vire um líquido, ou onde um líquido se dissolva, não sei. Mas como existem várias reações químicas e cada reação vai ter um Kc e um Kp diferente, é possível que a gente tenha um equilíbrio heterogêneo. Qual é a ideia do equilíbrio heterogêneo? Vai ser o seguinte, bom, eu tenho vários estados físicos e nesse caso eu tenho que levar em consideração um negócio chamado grau de liberdade. O que significa isso? A ideia é o seguinte, como a reação vai e volta e o processo é reversível loucamente, significa que as moléculas não param de se colidir. Esse foi o início do conceito da aula, né? Então, com a parada, se produto e reagente estão se coexistindo em função das colisões, quando você tem estados físicos muito diferentes, o estado de agregação influencia. Ou seja, moléculas que estão mais livres tendem a se colidir mais e essas colisões influenciam mais no valor do K por causa da velocidade. Então a ideia é o seguinte, quanto mais livre essa molécula está, mais ela pode colidir uma com a outra, e se ela pode colidir mais, significa que ela influencia mais no K, e se a molécula está muito juntinha, tem a possibilidade de colisão menor, ela não influencia muito no K. Então esse grau de liberdade o quanto a molécula está livre para poder se chocar com as outras. Estado gasoso, estado aquoso, a gente considera em química que é o sistema onde as substâncias estão no maior estado de liberdade, de agitação molecular. Aí depois vem líquido e sólido, obviamente. Então a parada como a gente tem discrepâncias aqui nas comparações de velocidades por causa das colisões, a ideia é mais ou menos o seguinte, se você tem um equilíbrio heterogêneo, pensa que o mais importante é o que colide mais facilmente. Então se você tem um equilíbrio heterogêneo entre gás e líquido, a gente não precisa levar em consideração o choque entre os líquidos, a gente só admite o choque entre gases, só a substância com maior grau de liberdade. Entre gás e líquido, considero gasoso. Se eu tiver entre aquoso e sólido, considera só o aquoso, sólido a gente despreza. E entre líquido e sólido? Só o líquido, sólido despreza. E entre gasoso e aquoso? Não, aí a gente tem mesmo grau de liberdade, a taxa de colisão é a mesma, a gente admite os dois entram na fórmula do K. E aquoso e líquido? Bom, aí só o aquoso entra, líquido não. Só um comentário para a galera que ainda traz essa dúvida, aquoso significa alguma coisa em água, água como solvente. Então a gente tem uma solução ali. Uma substância líquida é qualquer substância que fundiu.
Qualquer coisa que derreter é um líquido. A água, por exemplo, é líquida. Agora, água e sal é uma solução onde ali o sal está aquoso. Então, fica ligado com essa diferença que parece meio bobo, mas às vezes a gente pode confundir. Tudo bem? Dando uma aplicada na prática, eu peguei aqui alguns equilíbrios heterogêneos para a gente dar uma olhada. Eu tenho o equilíbrio do bicarbonato de sódio, o hidrogênio carbonato, que é um sal sólido, e o equilíbrio dele é carbonato de sódio sólido, água gasosa e CO2 gasoso. Nesse caso, eu tenho sólido, sólido, gás, gás. Então você vai admitir comigo um pote fechado, e nesse pote fechado eu tenho uns sólidos, uns pós no fundo, e tem os gases ali em cima. E essa galera não para de reagir. Só que a taxa de colisão do sólido e do gás é muito discrepante. A gente, entre sólido e gasoso, admite só o maior grau de liberdade, só considera o gasoso. Então, nesse caso, para o meu caso, só vai entrar para cálculo a água e o CO2. Então, a fórmula do Kc seria concentração de H2O gasoso, vapor, né? Vezes a concentração de CO2, ok? Nesse caso, você perceba que eu não coloquei a reação balanceada e a gente poderia botar um 2 aqui para fazer o acerto do balanceamento. Mas ainda assim, esse 2 não faria diferença no K. Mas por que se o 2 vira expoente? Ele viraria expoente se o bicarbonato entrasse na conta. Como ele sólido não está na fórmula, esse 2 não faz diferença. Então o balanceamento ele é importante se o cara que a gente quiser colocar entra na fórmula do K. Se isso não acontecer, o balanceamento dos outros caras não influencia. Tudo bem? Um exemplo 2 aqui, ó. Zinco sólido, zinco 0, reagindo com cobre 2+ aquoso, equilíbrio formando o zinco 2+ aquoso e cobre 0. Esse equilíbrio acontece na pilha de Daniell, por exemplo. Ok? O raciocínio da pilha de Daniell. Então eu tenho aqui, ó, sólido aquoso, aquoso sólido. Entre sólido e aquoso, aquoso tem maior grau de liberdade que sólido, então eu só considero o aquoso. Ou seja, se você reparar, o sólido sempre vai ser desprezado numa reação química, né? Pelo menos quando o equilíbrio for heterogêneo. Tudo bem? Então como é que ficaria aqui? A fórmula do K seria K, produto, não considera esse sólido, só o aquoso. Concentração de zinco 2+. Sobre, aqui ó, sólido e aquoso, só considera o aquoso. Concentração de cobre 2+. Mas e o cobre e o zinco? Se ele me der os valores, não faz diferença, não uso. E ainda tem um comentário legal. Nessa reação, não há cálculo para Kp. Por quê? Porque a gente falou que Kp é o K em função das pressões parciais. Então, aqui a gente poderia até calcular um Kp se quisesse, porque eu tenho gases. Então, eu tenho como calcular a pressão em ATM, tenho um Kp para isso, se eu quisesse calcular. Nessa aqui, embora eu tenha graus de liberdade diferentes, tem até um Kc, porque eu consigo calcular a concentração, mas eu não teria como calcular um Kp. Ou seja, não tem como calcular o equilíbrio de gases no equilíbrio químico onde não tem gases. Tudo bem? É isso, galera. Bastante coisa. O conceito de equilíbrio é bem importante. E é isso. Até a próxima. Valeu!